O senador Marcos Duval mostrou pelas redes sociais sua geladeira vazia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandar bloquear suas contas, inclusive as contas de verbas parlamentares, como parte da perseguição política à oposição. Ao divulgar o vídeo, Marcos Duval disse: "Prezados seguidores e eleitores, é com imenso pesar que venho a público utilizando esta plataforma que ainda me permite comunicar para compartilhar a dura realidade que enfrento. Como já foi informado oficialmente, esta plataforma encerrará suas operações no Brasil devido às ações do ministro Alexandre de Moraes, que, em seu desprezo pela Constituição, continua a violar o artigo 53, que protege os direitos dos parlamentares. Esse ministro impôs a mim uma multa absurda de 50 milhões de reais, uma dívida impossível de ser paga em vida. Para se ter uma ideia, levaria 400 anos para quitar essa dívida. Além disso, de forma ainda mais cruel, fui deixado sem dinheiro até para me alimentar. E como se não bastasse, a conta aberta pelo Senado para as restituições das despesas de gabinete também foi bloqueada. Agora, não tenho condições de pagar o aluguel do gabinete no Espírito Santo ou as despesas relacionadas. Simplesmente pela falta de atitude do presidente Rodrigo Pacheco, tornei-me o primeiro senador a ter todos os seus direitos violados por um ministro da Suprema Corte, alguém que deveria proteger a Constituição, mas que a desrespeita, humilha e criminaliza. Não vivemos mais em um país democrático. Entendam isso. A democracia no Brasil está ameaçada. Apesar de tudo, podem ter certeza de que eu não vou deixar vocês sozinhos. Estarei junto de vocês nessa luta até que possamos alcançar a glória da vitória. Marcos Duval, senador pelo Estado do Espírito Santo. O ministro Alexandre de Moraes vem aumentando abertamente a desproporcionalidade das medidas arbitrárias que impõem a oposição política. Apenas nos últimos dias, o ministro, além de censurar um senador da República e bloquear suas contas, também ordenou a prisão da administradora da rede social X e ordenou uma busca e apreensão contra uma adolescente de 16 anos, cuja ordem incluía uma ordem de revista íntima contra a adolescente e sua mãe, além de determinar a prisão da mãe, caso a jovem se expresse pelas redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares, abusivas e arbitrárias. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens,
mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia
que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E aí, pessoal, aqui é o senador Marcos Duval. Vou mostrar para vocês, olha como é que tá a geladeira. A única coisa que eu tenho para comer e tomar é leite. Isso aqui porque o ministro Alexandre de Moraes reteve o salário e ainda me deixou com uma dívida de 50 milhões de reais que eu levaria 400 anos para pagar, sem o devido processo legal, sem respeitar as imunidades parlamentares, sem respeitar o artigo 53 da Constituição. Isso é desumano. E minha mãe com câncer, e ninguém sabe disso ainda. O Mineiro. Obrigado, deputado e grande amigo Pompeu de Matos, prezados colegas parlamentares. Olhe, tem momentos que, embora a nossa indignação esteja nos mais altos níveis, embora a gente tenha também até um certo sentimento de alívio por perceber que conosco já fazem coro milhões e milhões de brasileiros, o que aumenta a nossa esperança de buscar uma solução para essa indignação. Mais do que nunca, temos que nessas horas buscar, com a nossa fé em Deus, com os nossos compromissos com esse país, firmeza, serenidade, mas muita determinação para fazer o que tem que ser feito. Eu me refiro, senhor presidente, ao risco que esse país está correndo, à situação grave que o país está correndo, de ver aquilo que é sublime, para que haja de fato uma pátria livre, que é a existência da democracia, de um país estruturado em princípios que se fundamentam na liberdade. E quando esse risco está muito claro e que já há não apenas risco, mas provas incontestes de que nós estamos sendo golpeados na nossa Constituição, é preciso que o espírito cidadão ilumine cada um e não haja um sentimento de direita ou de esquerda, de partido A ou B. Olhe que eu tenho já 67 anos. Eu me lembro, Gaia, do meu tempo de estudante, quando no Brasil nós tínhamos um clamor por liberdade e começavam a se organizar partidos que tinham ali, né, com legitimidade, a condição de se intitularem partidos de esquerda, para combater aquilo que naquele momento era necessário, porque estava se privando a liberdade do povo. Passei por esse período como estudante, comecei a vida pública num partido que por muito tempo ficou trabalhando com a ideia da social-democracia, que foi o PSDB. E hoje estou no PL. Mas eu não falo aqui por nenhum partido, eu falo como um cidadão, antes até de ser deputado, de 67 anos, já avô, mas que tem amor a essa pátria. E eu concluo, presidente, dizendo: o amor a essa pátria exige uma reação imediata contra o tirano Alexandre de Moraes. O tirano Alexandre de Moraes, que está destruindo a democracia brasileira, e faz isso destruindo vidas, roubando dias, e até mesmo vidas como a do Clesão, quando ele se omitiu. O Alexandre de Moraes debocha desse Congresso, do Parlamento, de todos os brasileiros. Mas agora o rei está... Por gentileza, eu concluo. E agora não é a direita ou a esquerda, é pessoas que sejam de bem, decentes, que queiram preservar a liberdade. Porque hoje é contra alguns da direita, amanhã é contra os da esquerda, é contra a liberdade. Isso é inaceitável. E por fim eu conclamo, em nome de todos os mineiros, que eu os represento aqui, senhor Rodrigo Pacheco, antes mesmo de chegar aí eu já ouvi dizer que o senhor falou: não vejo problema. Covardia. Minas Gerais não aceita comissão e covardia ou traição.
O senhor terá dificuldade de andar nas ruas do Mineiro, de olhar nos olhos da sua família e dos seus amigos. O senhor não terá a dignidade que um mineiro histórico como Tiradentes, que é símbolo da luta pela liberdade, e de tantos outros, se como presidente do Congresso Nacional continuar se omitindo. Chega! O senhor Alexandre de Moraes não pode continuar sendo o tirano desse país impunemente. Impeachment já a esse tirano.